Então nós vamos iniciar o nosso estudo, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre aquilo que nós aprendemos na semana passada, com o pastor Givaldo, né? Então, o que nós aprendemos na semana passada? Que foi uma carta escrita para cristãos e judeus, que eram judeus convertidos ao cristianismo. E ele falou bastante sobre a fé, que a fé sem obras, ela é morta, ela não tinha valor. E ele também falou algumas coisas sobre Tiago orientando as igrejas diante de alguns problemas que estão presentes na igreja. Mas só naquela igreja que tinha problemas. Nós não. Então ele falava um pouquinho sobre o sofrimento e perseguição, partidarismo dos ricos, falta de compromisso, orgulho, briga nas igrejas e materialismo. Então, Tiago, nessa carta, ele vai abordar essas questões que eram problemas que estavam acontecendo e que são problemas que também nós temos hoje. Então, o pastor falou sobre isso na semana passada. Hoje nós vamos ler Tiago 1, do 2 ao 8. Eu quase esqueci que eu mandei no grupo. Era do 2 ao 3. Cada um lê um versículo, tá? Tiago, capítulo de número 1, versículos de número 2 até o versículo de número 8. Meus irmãos, tede por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se-lhe a concedida. Mas, quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Lê esse 8º na sua versão. Pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Mente dividida. Era por isso que eu pedi para ele ler também. Então, esses poucos versículos, essa pequena porção, vai nos falar aqui sobre as provações. Então, ele colocou como título A Vinda de Tempos Difíceis. Homem bipolar, Por quê? Instável. ânimo Instável. dobre. Eu achei interessante dividido. Legal. Coração dividido. Lê pra gente, então, Mateus 5, 11 e 12. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Então, nós temos aí as palavras de Tiago e também as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo lá no Sermão do Monte, que vai nos falar da mesma forma. Mas, enfim, eu pergunto para os irmãos, o que nós fazemos quando tudo parece desmoronar? Ou está desmoronando? Como que nós vemos esse momento? Foi a pergunta primeira do estudo Do domingo. estudo da escola dominical. O que a gente faz? Desespero total. Simples assim. Aí ele fala, dá para acompanhar, tá? Alguns são grandes problemas, outros são pequenos problemas tentando ser grandes problemas. Se diz que dentro de cada pequeno problema há um grande problema tentando sair. Isso nos faz refletir sobre a fermentação. Às vezes é uma chuvinha e a gente já acha que é a tempestade. Às vezes o problema é pequenininho, mas ele parece grandão. Ou ele se torna grandão, porque ele era pequenininho. Então, isso é pra gente, então, refletir um pouquinho. E agora nós vamos a umas frases que tem aí também. Se você vive no planeta Terra, por algum tempo, algumas coisas ruins já aconteceram em sua vida. Será? Será? Dependeu da ótica, né? Muitas coisas ruins provavelmente já aconteceram Com na nossa certeza. vida até o dia de hoje, né?
Lembra-se da lei de Murphy que diz: algo que pode dar errado, dará errado. Atualmente nós temos a lei de Petrov. Tal lei diz que Murphy foi um otimista. E aí eu então comecei a analisar sobre essa perspectiva. O quanto as coisas ruins e as tragédias são uma porcentagem muito grande. A gente tem tempestades naturais, tem aqueles fenômenos que podem acontecer a qualquer momento. Tem, por exemplo, minha mãe está passando por isso, a pressão dela não está conseguindo controlar. Então, quer dizer, ela pode estar bem agora e não resistir daqui a pouco. Então, nós estamos aqui, podemos daqui a pouco começarmos a ter um grande problema. Então, a chance de dar alguma coisa errada é muito grande. E aí, quando essa outra teoria fala que Murphy foi otimista, então vocês imaginam assim, em termos de probabilidade das coisas darem sempre muito errado. A carta de Tiago, e também como o pastor Givaldo mencionou a semana retrasada, em João 16:33, as palavras de Cristo sobre a aflição, nos diz que nós teremos então várias provações. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Você caminha para tempos difíceis, tempos de dor, de muito sofrimento, muita dor, muita tristeza, julgamentos, pessimismo. Talvez você até já esteja vivendo ele agora. Fica estranho a gente falar nisso, mas é certo que isso vai acontecer ou pode estar acontecendo. A gente não vive sempre feliz e contente, sem nenhuma preocupação e nenhum problema. Eu falei da minha mãe, porque eu entendo agora a preocupação que o Marcos comentou a semana retrasada, porque a minha mãe é super feliz e contente, mas ela pode ter um infarto a qualquer momento, porque a pressão dela não consegue baixar. E aí ela toda feliz hoje pintando na igreja, e aí de repente me passou esse flash pela cabeça. A gente está aqui agora rindo e daqui a pouco a gente pode estar chorando, né? E é assim que as coisas caminham na vida. Parece desencorajador viver e até mesmo avistar a escuridão. É estranho. Você ter a certeza que você vai passar por aflições. Você está avistando a escuridão. Agora há pouco estava escurecendo e a gente então viu a tempestade. Você está vendo a tempestade, você sabe que ela está se aproximando, isso é um fato, você não vai conseguir mudar isso. Então parece estranho, desencorajador as palavras de Tiago e até mesmo as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que Tiago quer dizer é que nós devemos estar prontos para enfrentar essas questões, estes problemas, essas provações. A pergunta é: como enfrentar essas situações? Ele responde já logo no começo, lê pra gente. O primeiro. Isso. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Exatamente isso. Tende por motivo de toda alegria. Sem máscaras, o que adianta a gente sorrir por fora e tá todo arrebentado por dentro? Não é esse tipo de motivo de alegria que ele está falando aqui. Nos parece que Tiago tem um pensamento raso, um tanto estranho. Tende por motivo de alegria ou passardes por aflições. Nós sabemos que não é raso, porque o Senhor Jesus também usou a mesma frase, a mesma importância dessa atitude. Não, Tiago não está tendo um pensamento raso. Tiago, ele não nega os problemas. Tiago, ele não está negando o sofrimento. Ele não diz que os tempos difíceis serão alegres. Não diz que é divertido passar pelo sofrimento. Ele não está dizendo isso. Ele não está minimizando os problemas e as provações. Ele só está dizendo, tende por motivo de toda alegria. Aí nós temos uma palavra. Qual é a sua? O que diz na sua versão essa no lugar do tende? Qual versículo? No 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Então, na versão do Marcos, usa a palavra considere e na nossa está usando a palavra tende. As palavras considere ou tende é uma avaliação mental, considerar a situação, considerar a circunstância. A minha irmã, ela tinha o hábito de tudo que ela olhava, ela não conseguia ver algo bom, aí eu brincava com ela.
A gente está lá vendo uma tempestade, mas a gente vê um raio de sol, sabe que daqui a pouco a tempestade vai passar. De repente está tudo seco, mas tem um brotinho ali que vai nascer. Então, quer dizer, a gente tem que procurar na adversidade, nas circunstâncias, algo que dê motivo para a gente se alegrar. Isso é o jogo do contente. Oi? É o jogo do contente da Poliana. Ah, é? Eu preciso ver isso, porque já é a segunda vez que você fala da Poliana. É a novelinha do SBT. Ah! Então vamos lá. Mas é um ensinamento pra Top. caramba pra nova geração. Entendi. Tô fora disso, hein? Considerar as circunstâncias adversas daquele momento para encontrar no final os resultados alegres. Então, quer dizer, é olhando para o final, para o resultado daquela aflição, para você, esse é o motivo, é a consideração porque ele fala isso. Mas como? Como que eu vou considerar essa adversidade? Eu considero o quê? O que eu vou considerar? Aí nós vamos pensar, a gente tem que considerar, lembra que a gente tem que pensar? A gente tem que refletir sobre isso. Eu estou lá no momento de adversidade, no momento de provação. Aí então o Tiago diz que eu tenho que considerar aquela situação. Ela é adversa, ela é difícil, mas eu tenho que considerar ela. Eu tenho que pensar nela. Mesmo eu estando dentro desse turbilhão, eu tenho que pensar. Eu tenho que parar, eu tenho que analisar. E o Senhor sempre usava as escrituras, né? Então a gente tem que pensar olhando as escrituras. Fulano passou isso, fulano passou isso. E bem menos que eu, às vezes. Ou né? muito mais. É exatamente Cada um isso. com a sua força, lógico, né? Mas aí o Senhor não fala, os profetas, ele cita as escrituras. Fulano, que lá foi assim. É exatamente isso. Como? Olhando para os problemas do passado e os seus resultados. E aí ele usa, abre pra gente Hebreus 12, versículo de número 2. Ele vai dar um exemplo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O Marcos vai traduzir pra gente. Lê pra gente a sua versão. É o 2, né, Guete? Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Vergonha. Vergonha. Então aqui nós temos, ele falou pra gente olhar no passado, ver os exemplos. E aí nós temos aí o exemplo, o maior exemplo que nós temos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele suportou a cruz, ele suportou a vergonha. E ele fez tudo isso vislumbrando o que iria acontecer. Ele olhava para a alegria que estava proposta. Ele viu os resultados que aquele sofrimento traria. Sem que ele tivesse passado por isso, nós não estaríamos aqui hoje. Então, ele olhou esse momento, não somente esse momento, mas ele também olhou esse momento. Essa alegria que nós estamos tendo aqui foi tudo ali, naquele momento de sofrimento que ele suportou, um momento triste, um momento de adversidade, mas que a alegria dele estava no futuro. Então, esse é um exemplo que a Bíblia também nos dá, além de muitos outros. Mas, enfim, o problema está ali. A coisa está feia, a adversidade está feia. O que nós temos logo ali? O que nós encontramos logo ali? Tenta ler o versículo de número 4. Acho que é ele. Eu acho que eu vou preferir o Marcos. A versão dele está interessante. 12:4, né? Isso. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Alessandra, lê a sua versão. Mas é Hebreus mesmo? Não, é Tiago. É Tiago. É Tiago. Tiago. Nós estamos no estudo de Tiago. Pode ir. Eu estava em Hebreus 3 e eu falei, agora deixa eu ler o 4. Não. É o 4, Guete. Isso. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros,
e completos, sem que nada lhes falte. De quem que ele está falando? Ele não citou a palavra, esse versículo. Da maturidade. Você já falou agora há pouco sobre esse aprendizado, sobre essa maturidade. Qual a palavra que é usada na outra versão? Perseverança. Exatamente isso. O que nós encontramos então mais ali adiante? Nós analisamos a situação, nós estamos considerando, nós estamos olhando os exemplos do passado na leitura bíblica e aí nós estamos então atentos ao que aconteceu e nós estamos vislumbrando o que vai acontecer ou as possibilidades daquilo que está acontecendo na nossa vida e nós encontramos então ela aí, a perseverança, no versículo de número 4. Ela é necessária, o Thor acabou de falar sobre isso, ela é necessária para o crescimento. O resultado final deste processo é que um dia nós seremos completo. Se eu não me engano, o próximo versículo vai falar sobre isso. Leia, Alessandra. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e nada lhes impropera a ser-lhe concedida. Próximo. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Eu acho que é anterior. Eu acho que é o de número 3. Não. Ah, tá. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Na realidade, acho que ainda é o outro versículo que vai falar sobre ser completo, fala sobre ser completo. Não É o quatro suponha aí, esse homem. Ah, tá. Em nada deficiente. É esse. Era o 4. Era o 4 mesmo. Não precisava ler o seguinte. Perseverança dos santos, ação completa. Ação completa. Só que, por enquanto, não. Por isso que nós passamos por tudo isso. Por isso que nós temos adversidades. Por isso que nós temos provações. Deus está desenvolvendo algo em nós. Ainda não está completo. Ela está incompleta ainda. Nós precisamos passar por todo esse processo. Então, quer dizer, o fato é que, por enquanto, não vai acontecer da gente ficar livre dos problemas. Não, enquanto nós estivermos presos nesse corpo de carnal, não. Não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos num processo Sim. aí durante a nossa vida. E aí o pastor coloca no estudo a síndrome do Peter Pan. Ele decidiu não crescer. E alguns cristãos parecem ter esse mesmo desejo. A questão é que quando eu escolho não avançar, eu retrocedo. Eu retrocedo. E aí faz com que eu viva este mesmo processo repetidas vezes. Eu fico experimentando o mesmo sofrimento. Eu ainda falo que às vezes assim, a gente fala assim, mas não é igual. Não, é diferente, mas é a mesma coisa. Está produzindo o mesmo sofrimento. Aquela experiência está promovendo a mesma coisa. As pessoas talvez envolvidas, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, quer dizer, eu tenho que avançar. Eu não posso ter a síndrome de Peter Pan na minha vida. Eu não posso me recusar a crescer. Eu tenho que seguir adiante. Por mais que nós estejamos, às vezes, com sentimentos tipo o medo. Pode acontecer. Nós devemos o quê? Ir adiante, seguir. Aí eu pergunto para vocês. Vocês estão livre disso? Do quê? Nós acabamos de falar sobre... Da síndrome do Peter Pan? A gente tá pronto, a gente segue, a gente analisa, a gente vislumbra o futuro. Livre disso nós não estamos, não. Alguém pensa diferente? Agora, você está pronto para se beneficiar das dificuldades? Também não. Você deseja considerá-la motivo de toda a alegria? Sim. Deveria ser. Mas a gente... Depois que passa um pouco, né? Na hora vocês... Na hora Passa e não. deu tudo certo, né? Aí olha pra trás. Depois que passa, você fala, nossa, Aí eu você precisava entende. daquilo para eu estar aqui. Na né? hora o chicote estraga. Mas na hora que você tá lá no olho do furacão, não. Tá. É interessante, mas nós estamos aprendendo nos estudos do domingo a importância... mas isso tá ajudando bastante. Exatamente. Estar no olho do furacão e falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Então, porque é interessante, porque essa avaliação mental aqui, essa consideração, esse tende por bom ânimo, esse raciocínio,
Primeiro, quando a gente tá no turbilhão, a gente não consegue raciocinar, é tudo muito confuso. É. Não é? É. Então, na realidade, se é pra você considerar, é para tudo. Para tudo. Eu tenho que pensar. Eu tenho que buscar em Deus o que está acontecendo. Isso. É esse parar para pensar que a gente não consegue. É exatamente aí. Então, na realidade, a gente erra na premissa. Gente, Lá no precipita. começo. Pior do que isso, né? Então, mas é o seguinte, para esse exercício que nós estamos falando aqui, que é o próximo versículo, então nós falamos da perseverança, aí ele fala para a gente não esquecer da sabedoria. Por quê? Porque ela é importante. Tiago nos ensina que nós devemos pedir forças para resistir e não a libertação do momento difícil. Quem aqui já se viu em momentos difíceis e pede para Deus, nossa Senhor Deus, eu não vou Passa de mim esse aguentar. cálice. A oração do nosso Senhor Jesus Cristo, mas Sobretudo seja feita a tua vontade. sobretudo seja feita a sua vontade. Será que nós temos feito essa oração? Ou será que a gente tem pedido, Senhor, não vou passar por isso não? Irmãos, eu confesso que eu tenho uma grande dificuldade. Se eu olho um problema, minha irmã falava assim, tinha 2 ônibus para ir para a faculdade, um era novo, outro era muito velho. Aí ela, olha os outros, qual que eles estão escolhendo? Ah, o novo, vamos no velho. Então, a minha irmã fazia isso. E ela acabou Qual que me era a ensinando. meta? Pra que brigar? Pra que discutir? Já vamos sentar no nosso lugarzinho, já vamos ficar lá Lá de vai sobrar boa. lugar. Exatamente o que acontecia. Ficavam brigando por causa dos assentos no outro, que nunca dava, né? E assim a gente seguia. Então, às vezes, a gente, com medo daquela situação, a gente faz o quê? Senhor, eu não quero passar por isso. Eu não vou passar por isso. Como se nós tivéssemos essa escolha. Mas Tiago nos ensina que nós devemos pedir o quê? Sabedoria. Forças para suportar aquilo e não a libertação do momento difícil. Aí sim, ele nos ensina a pedir sabedoria. É qualquer sabedoria? Não. É a sabedoria de Deus, é a sabedoria divina, que é bem diferente da sabedoria humana. Nós conversamos essa semana aqui em casa sobre exatamente isso. O quanto a Bíblia, a questão do ser servo, é completamente diferente daquilo que a sabedoria humana está me falando aí. Eu tenho que me exaltar, eu tenho que confiar em mim, eu tenho que querer, eu tenho que vislumbrar, eu tenho que buscar, porque vai acontecer. E aí a Bíblia não vai me falar isso. Não. Ela vai falar que eu tenho que ser servo, ela vai falar que quem é o maior dentre vocês? Seja o menor. Então, quer dizer, a Bíblia ela vai de encontro contrário àquilo que a sabedoria divina coloca como prática normal, né? Por isso que a sociedade moderna sofre tanto hoje por ter abandonado, né? Exatamente. Os princípios cristãos, que antes era tão simples, alguma coisa tão simples alegrava uma família, né? Um carro, tipo assim, 1960, que o pai comprava com 20 69, o anos Fusquinha. com 20 anos de uso já era motivo desse, né? Nossa! Hoje o carro fez 5, 6 anos, ai, preciso fazer umas horas extras para trocar, preciso fazer um. Nossa, Thor, pensei bico. nisso hoje. Pensei nisso hoje. Pô, querido, desculpa. Tá precisando trocar o carro, Margarete? 5 anos. Exatamente isso. Tá indo pra 6. Por Ah isso lá. que eu tô preocupada. Aí você já tá fazendo a conta de quanto que você tem que se endividar para comprar outro. Não quero pensar nisso. Vamos lá. Ele usa aí o exemplo do tapete persa. Aí ele fala, quando a gente olha muito perto do tapete, a gente vê o quê? Tramas entrelaçadas, juta, pedaço de tecido entrelaçados. No entanto, é tudo muito confuso, por isso que falou do turbilhão. Quando você está no olho do furacão, a imagem é muito confusa, tá rodando. Eu falo, eu nunca tive não, mas é labirintite, só pode ser, né? Não dá para pensar. Só que aqui ele tá falando assim, olha, quando nós olhamos de longe, nós vemos a beleza, o resultado das tramas, eu lembrei do tapeceiro, a beleza do todo. Então, quer dizer, o que aqui tá querendo me dizer? Que quando eu for considerar lá, o que eu tenho que fazer? Saber que no final vai estar tudo lindo. Olhar de longe.
eu tenho que pensar, eu gente- tenho que sair daquilo. E se a gente passar por um momento de lucidez nossa e raciocinar, não vou nem as escrituras, mas no próprio passado nosso mesmo, de tantas coisas que já aconteceu, de tragédia, e depois tudo se fez lindo, a nossa própria vivência é capaz de solucionar muito problema, ou nos acalmar e dar a perseverança e a sabedoria, né? Com certeza. Mas infelizmente a gente não treina isso. Aquilo é o maior problema do mundo. O meu problema é o maior problema do É mundo. o maior problema do mundo. E aqui então ele fala que quando você considera, aí você não vai. Aqui está confuso, você vai afastar para você enxergar o todo, para você conseguir enxergar as circunstâncias adversas, não somente aquilo que está apontando. Eu tenho que ver o que está ao redor, eu tenho que ver outras possibilidades. Agora, acho que a pior das coisas que a gente faz, acho que tiver um grau de ingratidão, é quando a gente fica nervoso ou com situações do trabalho, né? Que a gente vê problema em tudo. Ai, queria sumir daqui agora. Acha? Acha? E aí depois não... Pois é. Nem era um problema. Nem era um problema. Ainda a gente usa muito essa frase, né? Essa frase ela é legal nos últimos meses. O que parecia um problema, ele era um ruído. Nem era um problema, era simplesmente um pequeno ruído, né? Era uma marola. Uma marolinha. Dentro do problema, tudo parece confuso, sem significados. Deus vê o tudo. Ele tem nos moldado e o resultado será muito bom. E pela fé, nós aceitamos isso. É interessante que aqui nós falamos de santificação, né? Nós falamos do processo que Deus tem em nossas vidas. O que tem lá no final? A gente falou da perfeição, né? Da perfeição no versículo de número 4. Perseverança. Não, da perfeição. Alcançar a perfeição. Sim, para que sejais perfeitos, Então, íntegros. Então, a gente falou assim, ó, agora não, mas lá na frente. Nós estamos falando do quê? Nós não estamos falando da eternidade? Então, tudo se torna pequeno demais Diante quando eu da coloco... Quer dizer, se o meu parâmetro é a eternidade, tudo se torna menor, inclusive a morte. Exato. Inclusive a morte, que é o nosso grande inimigo, né? Um grande inimigo que nós teremos que enfrentar. Então, tudo é pequeno diante da eternidade. Exato. Então, a eternidade é o nosso maior motivo de alegria. Por isso que nós temos que ter bom ânimo para poder passar pelas adversidades. Mas, enfim, como obter sabedoria? Verso de número 5. Lê pra gente. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedido. Peça a Deus, liberalmente Ele concede. Lê para mim, Marcos, Salmo 111, versículo de número 10. Salmo 111, versículo de número 10. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos que obedecem a seus mandamentos mostram bom senso. Então, é o princípio. Deus é a fonte de toda a sabedoria. Então, quer dizer, se Ele é a fonte da sabedoria e Ele está dizendo para mim, peça, porque eu liberalmente concedo. Então, nós já sabemos aonde eu tenho que ir, nós já sabemos o que nós devemos pedir, então a gente não tem dúvida com relação a isso. Peça a Deus. Deus quer que sejamos sábios. Ele quer que nós consideremos as coisas a partir da perspectiva de Deus. É isso que nós falamos. Às vezes a gente está num problemão lá do trabalho, eu estou analisando as coisas sobre que perspectiva? É a perspectiva de Deus ou será que é a humana? Com certeza é a humana, né? Com certeza. A Alessandra, na hora que ela fez a oração, eu ia até falar para os irmãos gravarem o que ela disse. Ela então pediu a iluminação do Espírito Santo para que nós pudéssemos entender. Quando nós vamos ler a Bíblia e a gente pede para o Espírito Santo nos iluminar, nós já estamos demonstrando aí o nosso desejo do quê? De ter sabedoria.
Eu não peço para que o Espírito Santo ilumine a minha mente para que eu possa compreender a palavra de Deus? Então eu já estou pedindo sabedoria. Então tem que pedir. É necessário a gente pedir. Para quando a gente passar por esses problemas, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, seja em qualquer lugar, a gente tem que estar preparado. E como que a gente se prepara? Sabendo, conhecendo. Nós vamos ler a Bíblia, nós pedimos a iluminação de Deus e Ele então nos instrui. Então, quer dizer, a gente precisa fazer esse exercício, fazer isso. No entanto, há 2 quesitos para obter a sabedoria divina. Quais são? A gente pede a sabedoria, nós sabemos assim, nós já aprendemos alguns passos aqui. Então, ó, tende por motivo de toda alegria, e depois nós encontramos com a perseverança. Aí a perseverança, ela fala para mim que eu tenho que obter alegria, sabedoria, que eu tenho que pedir sabedoria a Deus. Mas aí ele fala sobre algumas coisinhas que acontecem aí nesse percurso, versículo de número 6 até o versículo de número 8. Lê pra gente, Ale. A Thaisa. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante a onda no mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então nós vimos aí dobre e a questão da constância, inconstância nos seus caminhos, agitado pelo vento. Quer dizer, alguém diz uma coisa aqui, eu corro, outra ali, acolá e eu vou indo. Então vai falar pra gente que é preciso ter, os quesitos são 2, paciência e constância. E fé, né? É fé. É para pedir com fé. Não, aí tem a questão, olha só. Tiago não está falando da força, do tamanho da fé. Ele não está falando que você tem que ter pouca ou muita fé. Ele está falando da qualidade da perseverança, do tamanho da tua paciência. A fé é o quesito original, ela está na origem, na premissa. Então, quer dizer, ele não está falando aí do tamanho da tua fé. Ó, se você tiver uma fé bem grande, você vai passar por isso. A fé é importante, ninguém tirou a importância dela. Mas aqui ele dá ênfase na qualidade da perseverança, no tamanho da paciência. E a questão da inconstância. Eu falo que a constância me lembra sempre igual. É como se você sempre vai ter as mesmas atitudes. Não as mesmas atitudes idênticas, mas sempre o mesmo tom de voz, sempre vendo as coisas daquele mesmo modo. Isso é a constância. E a constância aqui também falando aqui, ó. Tiago diz que se você quer ganhar a sabedoria de Deus, você deve pedir por ela e esperar pacientemente para obtê-la. Não é possível escolher servir a Deus às terças e às quintas e esperar ser presenteado pela sabedoria de Deus. Pelo contrário, você deve ter disposição junto com o desejo de servir a Deus. Quer dizer, as coisas vão andar juntas nesses quesitos, né? Nós vamos chegar nesse ponto. Nós sabemos nós analisarmos essas nossas atitudes lá no comecinho de Tiago. Então, quer dizer, quando eu me vejo diante daquelas situações de conflito, situações de provações, quando eu vejo diante... Nós já vimos isso na EBD, não tem muita novidade. Eu não estou duvidando de Deus. Uhum. Então, quer dizer, eu estou com dúvidas se realmente Deus vai ser capaz de fazer alguma coisa naquela situação. Pois é. Em Marcos 9:22 vai nos falar alguma coisa sobre isso. Deus mesmo. Com certeza. Olha só que interessante, em Marcos 9. E os que prontam na arquia a semana inteira e chega no domingo aquela lista, né, de pedidos. E o senhor tem que falar, que senão... Aham. O que o pastor falava? Era o crente 6 horas? Só virava 6 horas. 6 horas. 6 horas pra mim. 6 horas. Marcos o quê? Marcos 9, versículo de número 22. Aqui é um encontro de Jesus com o pai de um menino. E aí então ele vai falar sobre o menino. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então aqui está me falando sobre um tipo de dúvida. Olha, se você pode, se tu podes, tem compaixão de nós e nos ajuda. Mas Tiago diz, aí exatamente o parágrafo que o Thor acabou de ler.
Tiago diz que se você pode ganhar a sabedoria de Deus, você deve pedir por ela e esperar pacientemente para obtê-la. Não é da noite para o dia. Não. Nem queira achar que isso vai acontecer assim. Não é possível escolher servir a Deus às terças e às quintas e esperar ser presenteado pela sabedoria de Deus. Pelo contrário, você deve ter disposição junto com o desejo de servir a Deus. E aí tem uma tabelinha. De um lado ele colocou o homem de ânimo dobre. Qual era o significado mesmo? O bipolar. Bipolar, é o dividido. O dividido. E o homem verdadeiramente disposto. Então, de um lado está o de coração dividido lá, o homem dividido. Ele vacila em relação a ter a sabedoria de Deus. Ele é instável em seus caminhos. Ele não alcança nada do Senhor. A dúvida o inclina para trás. Lembra aquilo que nós falamos da síndrome do Peter Pan? Eu me recuso a crescer, então eu estou indo para onde? Para trás, eu sou inclinado a ir para trás. O homem verdadeiramente disposto é determinado a ter a sabedoria de Deus, segue amparado no firme fundamento da sabedoria divina, recebe a sabedoria de Deus e a fé o impulsiona a ir para frente. Então, quer dizer, é exatamente essa análise da situação, esse se recusa a ficar parado, a não crescer e segue. Irmãos, não é possível jogar com Deus. Não. Isso não é possível. Ele dá as regras. A vida pertence a ele. Isso, hein? Eu nem tinha lido isso a respeito do domingo. Do domingo, então. Meu Deus. Deus não divide lealdade. Ele não recompensa relacionamento dividido, que é a versão que o Marcos colocou. Para Deus nada disso tem valor. Ficar em cima do muro, com o pé em 2 barcos, tentando ir para frente, não é possível. Então é preciso que a gente faça uma reflexão, que a gente realmente considere o que nós estamos fazendo, para que a gente possa estar preparado para esses tempos difíceis que Tiago então vem nos falar. Será que Tiago está nos descrevendo? Será que nós nos enquadramos com as questões que ele colocou lá com aquele grupo, com aquelas pessoas da igreja, com os nossos irmãos? Será que nós abraçamos a Deus com uma mão e com a outra o mundo? Se nos enquadramos, somos comparados à onda levada pelo vento. Não vamos conseguir enxergar nos problemas uma oportunidade de crescer. Digo a vocês, peça sabedoria a Deus. À luz dessa sabedoria, nós teremos condições de considerar o quadro no todo. Vamos crescer nas verdades de Deus, em obediência ao mandato dele para as nossas vidas. Os momentos difíceis certamente virão. E agindo assim, você terá condições de considerar estes momentos como motivo de toda alegria. Então, é esse exercício que nós temos que fazer. Então, o Tiago, ele está falando para os irmãos, olha, considerem o que eu estou falando, porque na hora que vocês tiverem um problema, vocês vão conseguir analisar eles, vocês vão conseguir considerar eles e vocês vão ver o quê? Que a alegria que está proposta lá na frente é essa que vocês vão olhar. É o resultado daquele problema. Que realmente essas palavras de Tiago possam vir de encontro com as nossas necessidades, né? Amém. Se nós não estamos passando por provações, nós vamos passar. As nuvens escuras estão por aí. Tem o livro do Harry Potter, na realidade eu me lembro do filme, né, do Harry Potter. E aí foi quando o Cedrico morreu, e então o Voldemort estava voltando. E aí a Hermione olhou pro infinito, lá para aquele lago lindo, e fala assim, Harry, as coisas vão mudar, né? Os tempos difíceis estão vindo, né? Aí ele concorda. Então eles estão dizendo que eles vão se preparar. Por quê? Porque o grande arqui-inimigo está voltando. Então nós temos que nos preparar porque as nuvens negras, as nuvens escuras estão à nossa volta. Nós não estamos livres dela. Quer dizer, triste. Enquanto vivermos, não. Mas triste porque às vezes a gente vê que as pessoas querem se livrar desses problemas, dessas questões. Nós não. Tiago está nos preparando para enfrentar estes problemas. Amém. Então, que Deus possa assim nos abençoar. Amém.